Amigos do portal Fé e Política, nossa singela homenagem a Dom Philippe e a Bruno, que foram covardemente assassinados pela sua luta de combate ao desmatamento e proteção aos indígenas da Amazônia. Bruno e Dom, pela mídia tive notícias do desaparecimento de vocês. Diante de tantas informações desencontradas e má vontade do Estado brasileiro em esclarecer os fatos, veicularam que um indigenista e um jornalista estavam sumidos em plena Amazônia. Lembrando a história desses homens corajosos que se embrenharam na selva amazônica, Bruno Pereira, nordestino de Recife, tornou-se funcionário concursado da FUNAI, Fundação do Índio, e optou trabalhar no Vale do Javari, a terra indígena que tem a maior concentração de indígenas isolados do mundo, casado e com 2 filhos. E o inglês Dom Phillips passou escrevendo para os jornais Washington Post, The New York Times e Financial Times. Há 15 anos vivia no Brasil casado com uma brasileira. Escrevi o livro Como Salvar a Amazônia. Mas antes mesmo de saber quem são vocês, era mais importante entender o que aconteceu com o indigenista e o jornalista desaparecidos e quando retornariam ao lar. Contrariando qualquer lógica no contexto de um Brasil desgovernado, tive a esperança de que fossem encontrados vivos. Um inconsequente disse nos Estados Unidos que vocês eram aventureiros. Em seguida ouvimos de uma autoridade da FUNAI a cínica justificativa que não tinham autorização para navegar nos rios da Amazônia, que tanto defendiam. Depois de um tempo, a Polícia Federal encontrou 2 irmãos suspeitos, um deles com apelido de Pelado, que confessaram o crime. E na apuração da Polícia Federal constataram um desentendimento entre os indigenistas e os pescadores. E no formato de uma briga de rua, como consequência bestial, assassinaram Bruno e Dom. Afundaram um barco usado por eles e esconderam seus corpos. Por último, contrariando a apuração dos federais de que não houve motivação política ou mesmo ideológica, um general levantou a suspeita de que o mandante pode ser um comerciante local que estava se sentindo prejudicado. De onde veio essa suposição? Um conterrâneo de Dom, Shakespeare, no século XVI, disse: os covardes morrem muitas vezes antes da sua morte, mas o homem corajoso experimenta a morte apenas uma vez. Esses versos somente fazem sentido se um esforço hermenêutico traduzirmos para os dias de hoje. Os covardes são os pelados, os narcotraficantes, os garimpeiros ilegais, os políticos corruptos, os ocultadores da verdade e, principalmente, os donos do capital, que financiam, defendem e acobertam todo esse tipo de gente e ações. Embora não seja feita justiça, os que têm as mãos marcadas de sangue biológico ou moral permanecerão à margem dos ideais de homens e mulheres que lutam pela preservação do solo e da selva brasileira. Pergunto-me de que lado estou. Respondo, do seu lado, Bruno, do seu lado, Dom, e do lado de tantos outros como Chico Mendes, irmão Vicente Canãs Costa, irmão Dorothy Stang, e daqueles que emprestam as suas vidas corajosas pela causa dos povos da Amazônia. Mas fico pensando também que se eu assistir a tudo isso passivamente, embora indignado, talvez alimente a gana dos covardes e não possa constar entre a categoria dos corajosos. Parafraseando o poeta da Renascença, os pelados morrem muitas vezes antes da sua morte, mas homens corajosos experimentam a morte apenas uma vez. E por isso, atos de coragem renascem sempre em outros atos de bravura, daqueles que não temem arriscar a vida por causas justas e necessárias.